E nessa terça-feira, com muita alegria, eu recebo o Dr. Jean Mendonça dos Santos. É com muita satisfação que eu recebo o Dr. Jean aqui nesta tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. A gente escolheu um tema, é lógico, muito óbvio que a gente escolheu um tema sobre o socioeducativo, sobre a pauta da criança. Antes da gente começar a falar sobre crianças em estado de vulnerabilidade e o sistema socioeducativo, eu vou falar só um mini currículo do doutor, para vocês conhecerem um pouquinho dele, tá? Ele também é membro da Comissão da Proteção da Criança e do Adolescente. Ele trabalha na Sejusc com N situações. A pauta dele, ele é atuante nessa área de criança e adolescente. Tá certo, doutor? Tá certo. Participo também do Fonacriade, né? Exatamente. Depois ele vai falar um pouquinho mais. Eu quero dizer que o programa Advogados na TV, ele é totalmente voltado para cunho jurídico, educativo, para ajudar a sociedade, a busca da informação correta. Todas as pessoas, todos os nossos colegas anjos que vêm nesse programa, é cunho totalmente gratuito para ajudar, doar um pouco de tudo que o direito propõe para a nossa vida. Então, o programa é passado no canal 3, né, Claro, e em todas as redes sociais da TV Cidade de Manaus. Às 17 horas ele passa ao vivo, mas ele fica gravado lá. Se você conhecer alguém que precisa dessa informação, vai lá, compartilha, ajuda o próximo, que é sempre bom. E a gente ganha muito mais outras coisas, né? Que ajudar é maravilhoso, não é? Então, vamos lá começar a falar um pouquinho sobre... Vamos falar sobre o sistema logo? O que você quiser. Então vai. O que você mandar, eu estou fazendo. Então, alô estagiários, alô nossos queridos advogados, nossos queridos colegas. Vamos escutar um pouquinho sobre como é que funciona esse sistema, né? Porque as pessoas, elas têm muita dúvida. Elas sabem que existe, mas como é que o adolescente ele vai parar nessa situação? O adolescente, o sistema socioeducativo, ele é o sistema infracional, né? Sim. É o sistema onde o adolescente ele está em conflito com a lei. Antigamente conhecido mundialmente, nacionalmente como o menor infrator, né? Sim. Esse é o menor infrator. Hoje não se usa mais. Hoje a gente chama de adolescente em conflito com a lei. Por que conflito com a lei? Porque a gente entende que ele está conflitando com a lei. Diz que é para não matar, ele acaba matando, para não roubar, ele acaba roubando. Então, o cometimento do ato infracional através de um adolescente, ou seja, 18 anos incompleto, nasce ali a responsabilidade do Estado em colocá-lo ele em uma medida socioeducativa para que ele tenha suas condutas ressignificadas para que ele não volte a cometer um ato infracional. Isso, o Estado, ele detém a responsabilidade das duas medidas mais gravosas, que a gente chama de meio fechado, Sim. que é a semiliberdade e a internação. A internação é o cumprimento de uma medida socioeducativa numa unidade socioeducativa onde, de fato, priva o adolescente de liberdade. Então, assim, o adolescente, embora tenha um viés punitivo, porque é uma punição, não é verdade ficar privado de liberdade. Né? Mas, querendo ou não, quem quer ficar privado de liberdade, que é o preso, digamos assim, né? Sim. Não se diz preso, se chama privado de liberdade. Sim. Mas quem quer ficar? Ninguém, né? Mas o caráter da medida é pedagógico. Totalmente educacional, né? Quando trata-se do menor, a gente fica muito pensativa, né? Será que é tratado da mesma forma como é tratado na penitenciária? É óbvio que não. Explica quantos tem, como funciona, um pouquinho, assim, breve, né? Porque senão Claro. aí é o programa todinho. Claro, o sistema socioeducativo é muito desafiador. Sim. Embora prive de liberdade, como eu expliquei, o trabalho feito lá dentro não é um trabalho igual ao sistema carcerário. Claro que não. É um trabalho pedagógico, voltado para aquele adolescente, respeitando ali as suas peculiaridades. Trata de um adolescente, segundo a legislação, são pessoas vulneráveis, são pessoas ainda que não têm o devido discernimento como uma pessoa completa, não tem ainda as suas responsabilidades civis, né? Penal também, criminal, por isso não é crime. Mas o segredo do sistema socioeducativo, doutora, é simplesmente dar oportunidade.
Na verdade, eu entendo que quando a gente dá oportunidade para o ser humano, claro que o ser humano ele agarra se ele quiser essa oportunidade, mas a gente, quando dá oportunidade, a gente pode transformar vidas. Então, quando o adolescente ele entra cumprindo uma medida socioeducativa, nós damos oportunidade, nós temos projetos lá dentro. Temos cursos, doutora, de profissionalização, tais como piscicultura, olericultura. Nós temos tanques de peixe dentro de uma unidade socioeducativa. E a sociedade não tem nem... Não sabe. Não tem nem ideia. Não tem nem ideia. Não tem nem ideia. A gente tem tanque de piscicultura, por quê? Porque nós entendemos de um tempo para cá que temos adolescentes que vêm do interior do estado, a realidade dele é outra. São adolescentes do roçado, são adolescentes da pecuária, do agro, enfim. É outra cultura, né? Diferente daqueles adolescentes que moram aqui na cidade de Manaus, na cidade metropolitana. Então a gente construiu um tanque de peixe, onde eles fazem cursos técnicos do curso pelo CETAM, o CETAM certifica, curso de barbearia, de padaria, de planificação, informática básica, informática avançada. Então aquilo que talvez um dia não foi garantido ao adolescente, dentro do sistema socioeducativo a gente garante direito. É uma rede de garantia de direito. Quando a gente garante esse direito àquele adolescente, ele pode entender aquilo e ter a sua vida mudada e voltar para a sociedade diferente do que ele entrou. Voltando, dando orgulho. Porque aquele adolescente, quando ele entrou, ele não tinha nada. Hoje ele já sai padeiro, ele já sai barbeiro, ele já sai, enfim, já com várias situações e vários programas e projetos sociais para ele. Voltado, ele é inserido, por exemplo, na escola formal, tem uma escola lá para ele. Ele tem que estudar. Ele não deixa de estudar porque está apreendido, né? De jeito nenhum. Pelo contrário, nasce ali uma responsabilidade de ser inserido. A SEDUC tem um termo de cooperação técnica com o sistema socioeducativo, ou seja, com a SEJUSC, onde tem uma escola inteiramente para aqueles adolescentes que estão privados de liberdade. Todos os dias eles vão para a escola, embora a escola fique dentro da unidade. Exatamente. É porque a sociedade, não só a sociedade, como alguns advogados também, né? Sabemos que nem todos os advogados são dessa área, principalmente dessa área, em tese, porque assim, é totalmente diferente, né? Posso ser sincero com a senhora? Sim, claro. O sistema socioeducativo não é um sistema atrativo. Sim. Para as pessoas. Por quê? Para ser bem claro, bem transparente. Vamos logo, o sistema socioeducativo não é um sistema político. Sim. Não é um sistema que atrai. Para a sociedade, em suma, tá com uma bomba lá dentro porque todo mundo fez coisa errada, assaltou. Deus o livre, ele tá falando. Não, eu tô brincando. Em regra geral, muitas pessoas pensam assim. A grosso modo, pensa assim, tá com uma bomba lá dentro porque ninguém isso não é um sistema onde se atrai. Apoio político, etc. Porque você imagina, a sociedade vê um político apoiando uma causa dessa, vai falar, ih, tá apoiando os bandidos. Mas é um direito constitucional garantido a eles, né? E a sociedade não tem essa visibilidade, essa visão, né? De acordo com os nós advogados temos. Então, para algumas pessoas, preferem fazer assim, ó, então, vai deixar para cá. Com a gestão atual, e diga-se de passagem, eu preciso mencionar isso, porque a gente viu uma mudança significativa nessa gestão do governo do Estado. Né? O governo Wilson Lima, o governo com a secretária Jussara, a secretária Rosa, enfim, eles dão liberdade. Eu estou aqui agora porque temos por trás pessoas que coordenam, que deixam essa publicidade ecoar na cidade de Manaus. Então eu, por exemplo, já fui na escola Estácio, já fui na escola da Newton Nins, já fui na escola da SBAN, da faculdade, já fui em escolas dizendo como é o sistema socioeducativo. Porque as pessoas precisam saber o que é o sistema socioeducativo. Falando em faculdade, um beijo para a coordenadora da Estácio, né? Que ela abriu as portas, porque assim, a sociedade ela precisa saber. Ela não só como essa faculdade, mas assim como todas, elas precisam ter o conhecimento, e o futuro advogado ele precisa ter esse conhecimento e ter a responsabilidade. Então, como é que param os adolescentes lá? Porque eles simplesmente não vão brotar lá, né, doutor? Tudo é pelo cometimento do ato infracional. Então, o adolescente, ele foi apreendido em flagrante, ele não é preso, ele é apreendido. Né? Então, ele foi apreendido em flagrante naquela situação flagrancial, ou seja, cometendo ato infracional. E aí ele vai para a DEAI, que é uma delegacia especializada. Inclusive, quero dar um abraço à minha amiga Juliana Tuma, né, doutora Juliana Tuma, delegada titular. Maravilhosa. Pois é, e aí vai para ali ela faz o procedimento policial da autoridade policial. Logo ele passa por uma audiência com o promotor de justiça e aí decide se ele
vai para o sistema socioeducativo, que já começa na unidade de internação provisória, o INPE, ou ele vai para casa esperar o julgamento. Tudo depende dos requisitos, né? Tudo depende do primeiro, tem que ter um requisito sine qua non, é o cometimento do ato infracional. Sim. Tem que e para depois tem aquela uma audiência que todo mundo sabe com a promotoria de justiça, né? Isso. É semelhante um pouco à custódia, né? Só que a custódia é lá no plantão, esse aí não é lá na DEAI. Exatamente. Geralmente é na DEAI. É tudo muito pertinho um do outro, só que cada um tem a sua competência e a sua responsabilidade, né? E peculiaridade, né? Você imagina, você sabe quanto tempo um adolescente pode ficar privado de liberdade, não preso, né? Privado de liberdade na DEAI esperando essa audiência? 5 dias. As pessoas não sabem, à luz do CPP, à luz dos pactos, né, do disso, daquilo, só pode ser 24 horas, porque tem que ser comunicado ao defensor, que é a custódia, né? Lá no menor, não, na DEAI não, são 5 dias. Gente, vocês precisam observar, ter a curiosidade, como os adolescentes eles são tratados, com todo respeito. A comida que é servida lá dentro é maravilhoso, porque eu já comi lá, a gente da OAB, a gente vai, faz a pesquisa, faz as visitas aí, as visitas. As fiscalizações. Né? Tá tudo certo, Promete. Olha, não vem não. Então, ato contínuo, é importante a sociedade ter esse conhecimento, porque não está largado, não está assim como não é interessante, mas para a sociedade, para a gente é importante, principalmente nós da Comissão da Proteção da Criança e do Adolescente, nós estamos ali, então é uma pauta que a gente se preocupa muito mesmo, porque a criança e o adolescente, ele é o futuro do país, é o nosso futuro amanhã, já pertinho, né? E assim, e muito me preocupa porque não sabe como é que foi, quanto tempo eu posso passar lá, mas existe vamos falar de bastidor, todo um bastidor por trás, lutando há muito tempo para que tudo se concretize, não é? Eu sou apaixonado pela causa da criança e adolescente, né? Eu sou suspeito demais. Eu também. Não é à toa que eu faço parte da comissão, faço parte do FONACRIAD, que é o Fórum Nacional dos Gestores do Sistema Socioeducativo no Brasil. Pausa. Um abraço para a doutora Tandra Sena, presidente da Comissão de Proteção da Criança e Adolescente do Estado do Amazonas. É necessário falar dessa mulher aguerrida, empoderada, que há tantos anos luta em pró dos direitos da criança e adolescente. Bom, eu sou testemunha disso, inclusive, né, faço parte da comissão e eu vejo o quanto ela milita em favor da criança e adolescente. Ela é militante mesmo, uma pessoa mesmo que garante o direito da criança e do adolescente. Então, assim, essa causa é muito bonita, né? Inclusive, quero já citar aí, né, a nobre mês que está entrando aqui, que é o Maio Laranja, né, que é justamente, né, é um mês especial para a causa da criança e do adolescente. Né? Então, todos os anos que eu estou, inclusive na Sejus, que eu vou para a rua no mês de maio. Todos nós, vamos para os sinais, panfletar, todos os órgãos, né? Vamos para o sinal, panfletar, vamos para o shopping, combater a questão da exploração do trabalho infantil, a questão da exploração sexual, que infelizmente ainda é muito forte na sociedade, a gente precisa combater isso. Então, assim, essa causa, eu sou suspeito, porque eu entendo, minha amiga, que o futuro realmente do Brasil está nas mãos das crianças. Isso é bíblico, né? Até o reino está na mão das crianças, que dirá a nossa cidade, não é verdade? Assim, é muito difícil de falar, a gente fica assim, o que eu vou falar? Porque são tantas situações que a gente gostaria de apresentar em tão pouco tempo que a gente vai ter que fazer... Convida de novo, parte 2. A gente vai ter que abrir o programa várias vezes sobre essa pauta. Mas eu gostaria mesmo que tu focasse também na Sejusc, né? Já que tu sabe. Pronto. Tá? Fala um pouquinho pra gente de tudo que ela apresenta para ajudar. A Sejusc, ela é um leque de possibilidades. Exatamente. E a Sejusc, de fato, ela é direitos humanos. Ela tem 6 secretarias executivas. Dentre as 6, tem a Secretaria Executiva de Direitos da Criança e do Adolescente, capitaneada pela secretária Rosalina Lobo. Sim. E a adjunta Andresa Souza. E aí, capitaneada a Sejusc toda pela Jussara Pedrosa, né? Enfim. Pode trazer ela também. Poxa, eu tenho certeza que vai ser uma honra para ela estar aqui com você contribuindo. Mas a Sejusc, nessa área da SEDICA,
com S, que é a Secretaria Executiva de Direito da Criança e do Adolescente, que temos a SEDICA com C, que é o Conselho Estadual, sim, né? A SEDICA, ela trabalha dois ramos, digamos assim, o socioeducativo, que é o adolescente que está em conflito com a lei, exato, certo? Aquele adolescente que está nas unidades socioeducativas em cumprimento de medida socioeducativa, e nós temos aqueles adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade, nós chamamos de protetiva. Era aí que eu gostaria que vocês aquelas crianças, aqueles adolescentes que foram vítimas, seja de abandono, de abuso sexual, ou estão sendo de bullying nas escolas. A Sejus que desenvolve um trabalho sensacional nas escolas, que inclusive em parceria com a SEDUC, que tá aquelas questões de violência zero, de bullying zero nas escolas. Com a AB também, parceria com a AB. Sim, que é a questão do NISE, que foi criado pelo governo do estado, entendeu? Onde vão nas escolas estaduais, etc., em toda a cidade de Manaus, quer dizer, todo o Amazonas. Ano passado, a Sejus que viajou quase todos os Amazonas. Foram mais de, meu Deus, mais de 300, 500, eu não tenho de memória aqui. Claro. Mas foram muitas escolas alcançadas em todo o estado do Amazonas. Que eles foram falando sobre bullying, sobre a violência zero na escola, para que teve aqueles episódios que infelizmente assolaram o Brasil, inclusive aqui em Manaus, né? Sim. Daquelas crianças e adolescentes que estavam tentando causar, que teve aquela violência nas escolas, e a gente foi combater isso palestrando nas escolas. A gente da OAB também, ele vai falar de um lado, puxa a sardinha para a OAB, eu também puxo a minha sardinha para a OAB. Mas eu tenho que falar, né? Eu vou falar que a gente fez a audiência pública, vários órgãos estavam lá, eu até fiz a defesa, para poder, a audiência pública foi para a gente conseguir ter mais soluções e sugestões para que sanassem, né, amenizassem essas violências, de onde vem, o que fazer, como solucionar. Isso é importante. Os direitos humanos, eles estão ali ímpar, né, junto, e todo mundo de mãos dadas, para que é importante para a sociedade, para ser sanado. Eu sei também dessa importância, assim como todos nós advogados. Mas eu quero que tu fales algo assim que mais te chocou. Vou passar para essa fase, porque senão a gente vai acabar o tempo e eu não consigo sugar um pouco da tua experiência para passar para a sociedade. O que mais te chocou dentro do socioeducativo, assim, que tu... Sempre a gente tem, cada ser humano tem uma particularidade, mas a gente é encantado por essa pauta, principalmente você. Mas assim, que tu vistes assim, não, esse aqui não pode acontecer, então eu vou lutar sempre para reverter. Eu sou um cara que, eu peguei o Dagmar Feitosa, quando eu entrei no Dagmar Feitosa em 2017, eu entrei, a capacidade da Dagmar Feitosa era 64, tinha 96. Pausa. Fala pra eles o que é Dagmar Feitosa, porque a gente sabe. E quem é Dagmar Feitosa? Eles não vão saber o que é. Fala o que é Dagmar Feitosa. Dagmar Feitosa é a unidade socioeducativa de internação, né? Então é a unidade mais famosa do estado do Amazonas, é onde priva o adolescente de liberdade, de fato. O adolescente pode passar de 6 meses a 3 anos lá cumprindo uma medida socioeducativa de internação. Pronto, a gente chama de internação. Agora, despausa, continua. Na Alvorada, todo mundo passa por ali, atrás da SPA, tem aquele muro bonito. Mas ninguém sabe, eu já ouvi, tu acredita que eu já ouvi gente perguntar, doutora, isso aqui é uma escola? Eu disse, deixa de ser. Não é? Estão aprendendo a se comportar. Exatamente. Então ali, estão aprendendo a ter outro tipo de comportamento, né? Aí quando eu entrei, tinha a capacidade de 64. Quando eu entrei, tinha 94, chegou a bater 106. Sim. Super lotado, né? Então eu participei já por muitas situações de crise. Muita, de madrugada, eu já fui muito pro Dagmar Feitosa, em rebeliões, né? Tive a infelicidade de tirar um cadáver de lá, onde teve um homicídio lá dentro, não no Dagmar, mas em outra unidade socioeducativa, como Sim. eu era advogado de todas as unidades, né? Então assim, eu atuava em todas as unidades, eu atuei em todas as unidades socioeducativas, são 5 em Manaus, não é só o Dagmar. Na outra, é verdade. Foi. Não é só o Dagmar, porque as pessoas pensam que só existe o Dagmar, que é a mais famosa, né? Sim. Mas não existe só o Dagmar, são 5 unidades. Fala quais são as 5. Nós temos 5 unidades socioeducativas. Primeiro é o IP, é a provisória, onde o adolescente pode ficar no máximo 45 dias, fica lá no complexo, nos franceses, ao lado do juizado infracional, onde fica o doutor Eliésio e o doutor Luiz Cláudio. Inclusive, beijo doutor Eliésio. Os nossos amigos aí, né?
E nós temos a semi-liberdade masculino, que fica ali no centro. O adolescente fica durante a semana lá e no final de semana vai para o convívio familiar. É uma medida socioeducativa mais branda do que a internação. Sim. Cidade Nova, nós temos o senador Raimundo Parente, onde é internação, privação de liberdade, onde o adolescente fica de 12 anos até 15 anos lá dentro. Sim. Porque só pode cumprir medida socioeducativa a partir dos 12 anos, que é considerado adolescente. E temos o Dagmar Feitosa, que ele é de 16 anos aos 18, excepcionalmente aos 21. Que eu não sei se você sabe, mas o adolescente pode cumprir medida socioeducativa até 21 anos e ninguém sabe disso. Repete. O pessoal pensa que é até os 18, né? Adolescente pode... Só os especialistas sabem disso. Adolescente pode cumprir medida socioeducativa até os 21 anos. Eu já me despedi de adolescente de 21 anos da Dagmar Feitosa. Gente... E temos a feminina, só para concluir, temos a feminina, que é o sexo feminino, que também lá cumpre a medida socioeducativa. Lá vai, ele perguntou, eu ia te dizer assim, mas todo mundo acha que fica tudo misturado? Não. A gente sabe que não, mas o pessoal pensa, não pensa? Pensa. É claro que nós temos aí 4 unidades para o gênero masculino e 1 unidade para a feminina. Por que isso acontece? Porque não há como se negar que estatisticamente o sexo masculino, o gênero masculino, os homens, né, é o que cometem mais infração. As mulheres cometem infração ou cometeram, né, mas comparado ao gênero masculino é bem menor. E aí eu ouvindo tu falares, vai passando um filme, né? É tudo muito bem estruturado. Vocês precisam... É uma política pública bem costurada. É muito lindo, né? Assim, a gente que vê pela ótica do direito, é tudo muito organizado, a preocupação, assim, os juízes são excelentes, os promotores são excelentes, a delegada, eu sou suspeita também, né? E, assim, os diretores, eles chegam juntos, os advogados, são pessoas, assim, altamente de conhecimento jurídico, mas é necessário a gente falar também que essas pessoas também sofrem, né, a estar vendo no sistema, porque tem adolescentes que eles estavam em estado de vulnerabilidade, eles já não querem mais sair de lá. Nós temos, conta um pouquinho dessa situação. Em audiências a gente se depara com adolescentes que pedem para continuar no sistema socioeducativo, porque lá ele é trabalhado ali, ele é cuidado, ele é focado com mais dignidade do que na própria sociedade. Então nós temos adolescentes ali que a gente acaba assegurando ali o direito dele na psicologia, no jurídico, na saúde, na educação, na equipe. Muitos deles são mais bem tratados na unidade socioeducativa por nós do que na sua própria casa. Então nós temos muito adolescente que tem situação de abandono, pai que abandonou, de mãe que abandonou, o pai que é agressivo, ou que são envolvidos no tráfico, o pai e a mãe envolvidos no tráfico. Eles pedem para ficar lá dentro porque eles veem o sistema socioeducativo como uma nova perspectiva de vida, como uma mudança de vida. Como uma fuga, né? Sistema socioeducativo como mudança de horizonte, onde eles conseguem mudar o horizonte de vida deles mesmos. Onde eles pensavam só em fracionar, hoje eles já pensam já estudar, construir família, e veem que se eles voltarem para o bairro deles, não vai ser, vai ser muito difícil, porque lá eles vão encontrar toda a dificuldade que tinha e que fez eles ir para o caminhão. Dificuldade não só financeira, mas principalmente de familiar. Apoio, estrutura familiar. Sim, nós temos vários adolescentes que a família deles são comprometidas com o tráfico. Então, são envolvidas no tráfico de droga. Nós temos adolescentes que o pai está preso, ou então o irmão é o traficante, etc. Eles sabem que eles voltando, eles vão voltar a conviver com as drogas e no meio da criminalidade. Vou falar o que é mais difícil, mas eu vou falar, a gente vai ter que falar rapidinho. Imagina, o adolescente sai de lá, ele se depara praticamente sozinho. Na casa dele não mora mais ninguém, porque o pai foi preso, a mãe está presa. E agora? Aí eu te falo, a saída agora que a gente criou no sistema socioeducativo. Pronto. Fala. Nós criamos um programa dentro da Sejusc, a Secretaria de Justiça e Cidadania apoiou, e nós criamos um programa chamado Programa Conectados, que é o nosso programa de egresso. Nós temos profissionais que acompanham o adolescente que saiu das unidades socioeducativas até 2 anos. A Sejusc, muitas vezes, constatado a sua vulnerabilidade econômica, a Sejusc dá até uma cesta básica, dá o psicólogo, dá o pedagogo, dá o advogado, assistente social. Sim. Não só o adolescente, mas também a família, porque a gente entende que ajudou a mãe, ajudou o filho, ajudou o pai, ajudou o filho, faz a estrutura, faz, né? A estrutura familiar. A reestrutura.
Tudo isso para possibilitar uma mudança de vida e fazer com que ele não volte para o sistema socioeducativo. A nossa taxa, doutora Aline, segundo o Tribunal de Justiça, de reingresso no sistema socioeducativo é de 6%. É lindo de ouvir. 6%, referência o menor do Brasil, viu? Sim, sim, é lindo de ouvir isso, porque quando a gente vai lá e faz, ele fica dizendo que a gente fica fiscalizando, é nada, a gente só está ali apoiando, nada de, enfim. Quando a gente escuta os números, todos os projetos, todas as resoluções dos projetos, as execuções, a gente fica assim, tá funcionando. Tá funcionando. Nós criamos agora, e agora nós temos o programa, agora nós temos também a prevenção, que é inclusive um projeto meu que eu coloco em prática nas escolas e na sua faculdade, que eu fui lá palestrar. Eu tive a honra de ir lá na sua faculdade. Eu que chamei. Que é Eu Sou do Sócio e Eu Não Quero Te Ver Por Lá. É o nome do meu projeto, onde eu falo do sócio educativo na opção e na oportunidade de fazer com que os adolescentes não vão para lá. Eu sou do sócio, mas eu não quero te ver por lá. Sou de lá, trabalho lá, mas eu não quero ver você por lá. Sim, a gente pode se ver nas faculdades, né? É porque a gente depara com dois tipos de situação. Como estagiário. No sistema socioeducativo a gente separa com dois tipos de situação triste. Onde o adolescente foi parar ali e não sabia que poderia existir aquele lugar e ele não queria ir para lá, que muitas vezes eles assumem a droga, estão participando, mas não sabem que vai ter uma consequência para isso, porque eu sou menor, não vai acontecer nada comigo. Fala de novo. Tá, vamos lá. É importante isso, tá, gente? Porque só a gente que é criminalista, a gente sabe disso, não é? Existe uma falsa fala da sociedade conhecida aí, onde eles falam bem assim, eu sou de menor, tu é de menor, não vai assim mesmo, né? De menor, assume essa droga aí. Quando na verdade tem uma consequência que são as unidades socioeducativas, que é a privação de liberdade. Então o que acontece? Lá eu me deparo com adolescentes assim, chorando, triste, porque não imaginavam que poderiam existir algo naquele sentido. Eles são manipulados, né, gente? Eles estão ali... Temos adolescentes que realmente, né, não são fáceis, né? Não são fáceis aí, mas eles não tiveram uma estrutura que deveriam ter, que não é de responsabilidade deles. Isso. Né? E aí eu me deparo também com muitos pais, onde os pais estão lá na beira da sarjeta querendo entrar para ver o filho e não pode. Porque você está falando que eu não sabia que o meu filho poderia ser preso, ele é de menor, ele tem 15, 16 anos. Como é que ele está preso? Eu falei, não, é privação de liberdade, né? Não é o preso, mas... Apreendido, ele está apreendido. Está privado de liberdade, da privação, né? E aí eu falo, olha, mas aí ele comentando, mas eu não sabia, então eles não sabem. Então qual é o nosso projeto? É dar publicidade da realidade que é o sistema socioeducativo, fazendo com que o adolescente não vai. Então eu vou em escola, vou em igreja, vou em roda de conversa, vou em células, vou em ontem eu estava numa escola, essa semana eu tenho uma escola. Salva. Sim. O estudo também salva. Mas a gente precisa dar um choque de realidade naquele adolescente para que ele saiba que ele tem uma consequência naquelas atitudes dele erradas. Ele precisa ter o conhecimento. Na verdade, quem precisa ter a responsabilidade são os pais. Só que a gente sabe, ou o responsável legal, a gente sabe que seria muito lindo, muito perfeito se tudo que tivesse dentro da lei fosse seguido pela sociedade, não é? Nós sabemos. Mas a realidade da sociedade não é essa que nós gostaríamos que fosse. Sobre a responsabilidade, sobre o planejamento familiar, estrutura familiar, sobre toda a nomenclatura denominada família, né, sobre o princípio da afetividade e afins, que eu poderia ficar aqui falando a terça-feira toda. Mas o que é mais importante aqui é as pessoas entenderem que existe sim um sistema que funciona, que a gente está preocupado em fazer valer para salvá-los, não é? É verdade, é isso mesmo. Eles precisam saber, porque quando você sabe daquilo que pode acontecer com você, o adolescente, ele pode até fazer, mas ele vai falar, não, mas eu vou fazer sabendo que eu vou ter um problema, vou ter uma consequência. Melhor do que aquele eu sou de menor, então vou assumir uma droga, e a minha vida lá vou na guardar frente, essa arma, é o que eu sempre coloco nas minhas palestras, essa consequência. Eu tive alunos da faculdade que eu não posso, né, enfim, que não tenha noção de algumas situações, né, que pode acarretar se serão ou não advogados, se poderão ser ou não advogados. Gente, a informação é poder. Eu faço esse programa aqui totalmente gratuito para devolver o que o direito me deu. Mas é porque eu vi na verdade eu fui chamada, né? Eu costumo dizer que é um chamado do sagrado.
mas a importância da comunidade, da sociedade ter a informação correta e ter as pessoas da frente que encabeçam e lutem por esses direitos. O diretor já está ali, já está dando tempo já? Já. Rapidinho, né? Eu nem falei o que mais me impressionou. Não, peraí, eu vou abrir o prazo para as alegações finais, aí tu... Aqui tem alegações finais orais, não posso te dar 20 minutos, mas assim, estou abrindo o prazo para as alegações finais para que você fale o que... rápido, hein? Mais importante, e a gente marca uma outra data para tu vir mais com calma. Uma honra para mim. Tá? Para falar de uma outra pauta, um subgancho, digamos assim, tá bom? Vai. Bom, eu acho que trabalhar com criança e adolescente é o meu chamado. Minha bandeira principal é trabalhar nessa causa. Eu sempre trabalhei com jovens, mesmo antes de ser servidor público, mesmo antes de entrar no sistema socioeducativo. E quando eu comecei o sistema socioeducativo, eu procurei um propósito nisso. Eu sempre digo que Deus, ele une propósito. Ele, nada na vida, nem a folha caída, ela é em vão. Sempre tem um propósito. No determinado tempo certo, correto, Deus faz florescer, Deus faz germinar, e Deus faz cair aquele fruto, amadurecer, etc. Enfim, então Deus tem um propósito. E eu me perguntava, por que de eu ir para o sistema socioeducativo? Senhor, porque eu trabalhei tanto, eu estudei tanto, para vir para cá para o sistema socioeducativo, o que o senhor quer? Dá para o senhor estar no tribunal, não sei o que, né? Abre porta. Abre umas portas mais diferentes para mim. Mas eu entendi quando eu entrei lá, doutora, que a minha causa, a minha bandeira é essa. Deus estava me levando para um lugar, Deus estava me conduzindo para uma causa nobre, que é a causa da criança e do adolescente. A causa do futuro, a causa da esperança, a causa do suspiro, aonde a gente consegue acreditar no Brasil melhor, no Manaus melhor. A gente olha para o estado do Amazonas, a gente olha para o Brasil, tanta confusão, e a gente olha para uma criança, tanta paz. A gente pode ver no olhar de uma criança paz e esperança. Então eu vi nessa causa, eu acho que eu consigo mudar o Brasil se eu militar através dessa causa, se eu de fato garantir o direito da criança e do adolescente. E diga-se de passagem, existe coisas mais nobres do que cuidar do teu filho, do que cuidar do teu sobrinho, do que cuidar daquela criança? Não existe. E olha que eu não sou pai ainda, né? Então é isso. Eu acho que eu por ter trabalhado no sistema socioeducativo, eu sempre digo isso para os guerreiros do sistema socioeducativo e as guerreiras que lá trabalham todos os dias, que a pessoa que passou pelo sistema socioeducativo está preparada para enfrentar qualquer tipo de problema. Quando você pega um adolescente com a família totalmente desestruturada, muitas vezes em situação de abandono, em situação de fome, ou social, né, enfim, psicológica, tudo, aquela situação onde tudo na vida daquele adolescente direciona para a morte ou para o fim, e você consegue mudar, dando uma nova vida, uma nova oportunidade, olhando aquele adolescente, olhando o sujeito do ato e não o ato do sujeito, você consegue ressignificar e cuidar e transformar qualquer ambiente na sua vida. Então, o cara que trabalha no sistema socioeducativo, mudando a vida daqueles adolescentes, está preparado para enfrentar qualquer desafio. Então, é isso que eu tenho para a minha vida, por isso que eu milito na causa da criança e do adolescente, não só no sistema socioeducativo, mas também nas crianças em estado de vulnerabilidade. Por quê? Porque eu acredito que tudo que eu aprendi com Deus, em primeiro lugar, com a minha família, e trabalhando na causa da criança e do adolescente, através da Sejusc, eu consigo enfrentar qualquer desafio da minha vida. Então, assim, nada mais me impressiona. Muita coisa me chocou, minha amiga, mas nada mais me impressiona. E se me impressionar, erguerei a cabeça, pedirei proteção ao Eterno, ao meu Deus, e Ele vai me dar competência e capacidade de enfrentar qualquer problema, e eu tenho certeza que eu sairei vitorioso desse desafio da vida. Obrigado, meu amigo. Doutor Jean, eu quero agradecer. Para de besteira. A gente tem essa missão nessa pausa. É uma missão. Eu quero agradecer o aceite do convite, né? A oportunidade, né, do bate-volta. Todo mundo sabe que eu não sou apresentadora, eu sou advogada, eu milito há 15 anos, 16, sei lá, enfim, deixa pra lá. E assim, estou muito feliz do comprometimento, por você ter vindo para a sociedade, ter a oportunidade de conhecer um pouco sobre como funciona esse sistema. O doutor Eliezer também já veio aqui. Já.
a delegada, e enfim, também veio militares aqui. Então a gente precisa ver todos os lados para mostrar para a sociedade como funciona cada parte. Em conjunto a gente consegue melhorar sim, e a sociedade está tendo o caminho de como buscar ajuda. Se você precisar de ajuda, procure sempre um advogado, seja ele particular, seja ele público, mas procure um advogado para te orientar, né, nessa dúvida sobre essa pauta. Busque sempre a ajuda de um profissional especializado, que isso é extremamente importante. Na próxima terça-feira a gente vai ficar com uma outra pauta sobre pensão alimentícia, tá? Então, obrigada, doutor Jean, pela sua presença. Deixa de ser uma causa da criança e do adolescente. Também. Pensão alimentícia por causa da criança, do menor que precisa alimentar, né? Do alimentante, né? Em continuidade a esse programa, e a gente já vai passar para o maio. O maio vem aí cheio de novidade também em relação à criança e adolescente. No dia 7 de maio vai vir a doutora Tandra, abrindo, a presidente da Comissão da Proteção da Criança e Adolescente, abrindo esse mês tão importante, tão trabalhado pelo governo, pela OAB e por todos nós advogados especialistas nesse ano. Muito obrigada e até a próxima terça-feira.